E aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que você possa contemplar a presença do Senhor neste lugar, amém? Enquanto eu recebi o convite para que possa passar a mensagem de Deus, eu comecei a pedir ao Senhor: Deus, me dê uma palavra, fale que não sejam as minhas palavras, mas que o Senhor quer falar para a tua igreja. Hoje é um culto de jovens, ministrado por jovens, e o que é que o Senhor não que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. E durante uns dias o Senhor tem ministrado uma palavra que se encontra em Gênesis, se os irmãos puderem abrir Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. Amém? Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Amém? Amém. Então, acredito que todos conhecem essa passagem, né? Onde Adão e Eva, eles foram colocados no jardim. Deus criou eles e eles viviam no jardim. E algo que chama muito a atenção nessa passagem e que por muitas vezes passava despercebido é que quando soprava, no versículo 8 diz que quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Então, o Senhor faz um pacto com Adão e Eva. E esse pacto é o quê? Que ao entardecer, na viração do dia, o Senhor descia para falar com Adão e Eva. E nos faz refletir: nossa, que intimidade Adão e Eva tinham com o Senhor. E que privilégio eles tinham de todas as tardes o Senhor descia para falar com eles. Aleluia. E outra coisa que chama a atenção é que Adão e Eva, eles desobedeceram. Eles comeram, o Senhor disse que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores, menos de uma. Ou seja, haviam outros frutos muito gostosos, mas o que era proibido o atraiu. E levando para o lado de hoje, muitas vezes nós somos atraídos pelo aquilo que o Senhor diz: não faça, por muitas coisas que o mundo nos oferece. E não foi diferente desde os nossos descendentes. Com Adão e Eva não foi diferente. O Senhor disse: coma de todos os frutos, menos daquele. E Adão e Eva foi atraído e comeu do fruto. E quando eles comem do fruto, eles pecam. E aí criam o quê? Uma barreira. E aí, a Bíblia fala que Deus, como de costume, ao entardecer, Deus desce para falar com eles. E o que eles fazem? Eles se escondem. Eles se escondem de Deus. E muitas vezes nós nos escondemos de Deus por diversos motivos. Nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos indignos de estar na presença dele. Eu pequei, então eu não posso
posso chegar diante de Deus. E ao contrário, quando nós pecamos, nós temos que chegar para Deus, nós temos que conversar com Deus, já que nós temos uma intimidade entre pai e filho. E Adão e Eva não fez isso. Mesmo eles tendo uma intimidade, mesmo eles tendo o privilégio de conversar com Deus, eles preferiram se afastar, se esconder de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde. E Deus ele é tão misericordioso, Deus ele é tão bondoso, que mesmo assim, como de costume, Deus desceu. E no versículo 9 ele diz assim: então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Deus sabia que eles tinham comido do fruto. E Deus sabia onde ele estava. Mas mesmo assim Deus pergunta: onde você está? E nessa noite, Deus está perguntando a você: onde você está? Todas as vezes que Deus ele nos espera num lugar secreto. Em Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E muitas vezes nós nos esquecemos de irmos ao lugar secreto. Nós, por diversos motivos, nós nos afastamos. Às vezes a nossa correria diária, às vezes por preguiça mesmo, a gente deita, a gente assiste outra coisa e damos prioridade a tantas outras coisas e esquecemos de conversar com Deus. E Deus, ele faz, assim como ele fazia com Adão e Eva, ele descia, ele faz hoje conosco. Muitas vezes Deus está ali, no lugar secreto, você é que não está lá. Todas as noites ou manhãs, Deus está ali querendo conversar com você, querendo te ouvir. Aleluia. Mas nós é que nos afastamos do Criador. E muitas vezes, como eu citei, diversos outros motivos, por nos acharem dignos de pecarmos e, nossa, eu não sou digno de conversar com Deus, Deus não vai me perdoar, mas Deus, ele é o nosso Criador. Ele sabe o que nós cometemos, mas ainda assim, ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, me perdoe. Mas ele quer um coração aquebrantado, ele quer um coração redimido. E se hoje, muitas vezes eu cheguei a dizer: Senhor, eu mesmo me afastei de Deus por diversos outros motivos, e eu senti a presença do Senhor, mesmo estando distantes, e eu sentia saudades de estar com Ele. Porque, irmãos, nós devemos nos refugiar no Senhor. Não importa o que cometemos, não importa o erro, não importa o pecado que cometemos. Deus quer um coração quebrantado. Se você se arrepende de todo o coração, chegue para o seu pai, crie uma relação de intimidade entre pai e filho. E aí, existia uma comunhão de Deus com o homem, né? Era uma intimidade verdadeira. Mas se existia uma intimidade entre Adão e Eva e Deus, o porquê que eles, ao pecar, eles se esconderam de Deus, ao invés de buscar a Deus? Nossa, eu errei, eu preciso procurar Deus e contar o que houve. Mas não, o pecado, a barreira do pecado já está aí. E Adão e Eva se escondem, eles percebem que estavam nus. Mas eles já estavam nus há muito tempo. Mas não existia maldade, não existia malícia. E foi aí, quando eles comeram do fruto, quando eles desobedeceram, eles conhecem o bem e o mal. E aí eles percebem que estavam nus. E aí, Adão responde: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. E aí Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então, neste momento, Deus faz duas perguntas a Adão. Mesmo Deus sabendo a resposta, mesmo Deus sabendo o que tinha acontecido, mas Deus, ele quer ouvir a nossa voz. Deus, ele anseia em ouvir a nossa voz, em ouvir o que aconteceu com você, ouvir o que houve no nosso dia, o que aconteceu no nosso dia. E muitas vezes nós nos prendemos a não contar a Deus, a contar um amigo, a contar qualquer outra pessoa, menos a quem realmente pode nos ajudar, que é Deus. Aleluia. E aí
algo que me chama a atenção é que o melhor do jardim não eram os animais. O melhor do jardim não era o fruto. O melhor do jardim era a viração do dia, que era onde Deus descia. E que privilégio! Eu leio essa passagem, eu leio esses versículos e fico dizendo, que privilégio! Que privilégio eles tinham de poder ouvir a voz de Deus, de poder ouvir o seu Criador. Eu fico imaginando que quando Deus descia, né, que eles já sabiam que Deus ia descer, eles já ficavam na expectativa em contar a Deus as descobertas que eles tiveram no jardim. E hoje não é diferente. Hoje nós também podemos ter esse acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, em contar como foi o nosso dia, em dizer, Senhor, não estou bem, Senhor, eu errei, Senhor, a Tua graça me basta. E muitas vezes nós estamos presos ao pecado. O pecado nos afasta de Deus. Mas Deus, Ele quer essa intimidade. Deus não sente intimidade comigo e com você. Um dos exemplos da Bíblia é Davi. Davi, ele pecou, mas a maioria das vezes que Davi pecava, ele pedia perdão ao Senhor. No dos Salmos de Davi, ele relata o que ele fez e ele se derrama aos pés do Senhor e pede perdão a Deus. Ele se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, mesmo que acidentalmente fosse pecar novamente. Mas ele se arrependia e ia contar a quem poderia ajudar, que era Deus. Deus é que pode nos perdoar dos nossos pecados. Deus é aquele que sonda e conhece o meu e o seu coração. E nós não podemos nos sentir sujos, nós não podemos se sentir impuros, porque quem nos purifica é o Senhor. Deus, Ele não nos coloca palavras de desânimo. Deus não nos diz que você não vai ser perdoado. Não, Deus está pronto para nos perdoar. Mas nós precisamos nos perdoar primeiro, porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos. Muitas vezes Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Então, nós precisamos pedir perdão a Deus e nos perdoar. Perdoar o irmão. Como foi falado aqui, com a peça que estava aqui, ele estava preso. Ele não estava liberando perdão, estava aprisionado às mágoas. E muitas vezes nós estamos desse mesmo jeito, presos, amargurados, por não doar perdão ao irmão. Mas nós queremos ser perdoados, mas nós não liberamos perdão. Somos muito contraditórios. Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus, nós queremos ser perdoados por Deus, mas no momento em que temos que perdoar o nosso irmão, nós não perdoamos e vivemos aprisionados. E a palavra do Senhor, ela é a boca de Deus. Ela fala conosco a todo momento. Ela que nos direciona. Ela que nos fortalece. E por um tempo eu vivia, Senhor, por que isso? Me questionando de diversas coisas. E muitas vezes era simplesmente porque eu deveria perdoar o meu irmão, que eu tinha que perdoar meu irmão, mas eu não queria. Eu não queria nem olhar para o meu irmão. E aí eu parei, meditei na palavra do Senhor e disse, Deus, Jesus passou por situações piores do que a minha. Jesus estava convivendo com Judas. Judas era discípulo do Senhor. Judas via todos os milagres de Cristo e ainda assim o traiu. Mas como Jesus se comporta diante dessa situação? Simplesmente Jesus olha no olho de Judas. E quando Judas vai me pegar aqui e dar um beijo, Jesus olha e diz, meu amigo. Quem nessa situação de traição diria, meu amigo? Ninguém. A nossa carne. Nós somos pecadores. Nós somos maus. Nós diríamos o quê? Se afaste de mim, diríamos várias outras coisas, mas simplesmente Jesus olha no olho de Judas e diz, meu amigo. E Judas percebe o erro que cometeu, que entregou realmente o Filho de Deus. Mas Judas andava com Jesus e ainda assim o traiu. Mas a reação de Jesus é totalmente diferente. E Jesus, ele é aquele que é o nosso exemplo. Nós devemos imitá-lo.
falo. O verdadeiro cristianismo é aquele que imita, aquele que é seguidor de Cristo, que a nossa maior influência é Cristo. E nesse momento, e muitas vezes, nós dizemos, como devo agir nessa situação? Simplesmente, olhe para Cristo. Mantenha seus olhos fixos em Cristo. Ah, mas eu não sou Cristo. Cristo é Deus, Ele tem poder. Mas Deus, o Verbo se fez carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus passa a sentir todas as nossas dores. O que nós sentimos, Ele passa a sentir também. Jesus chorou a morte de Lázaro. Então Jesus passa a ter sentimentos humanos. E ainda assim Ele diz, tenham bom ânimo, pois se eu venci o mundo, vocês também podem. A vida do cristão não é fácil. Nós vamos passar por tribulações, mas temos que ter a melhor referência, que é Cristo. Muitas vezes nós nos espelhamos em pregadores, nós nos espelhamos em amigos, nós nos espelhamos em tantas outras pessoas e esquecemos de nos espelharmos em Cristo. Nós esquecemos de olhar para Ele e dizer, é nele que eu devo colocar a minha esperança. Irmãos, quando nós colocamos a nossa esperança, quando nós colocamos tudo que é em nós, nas pessoas, nós nos frustramos. Mas quando colocamos em Cristo, Ele nos surpreende. Aleluia. Então, Jesus estava já crucificado e olha para a humanidade. As pessoas, até que Ele fez milagres, que Ele operou milagres, pessoas que viram os milagres de Jesus. Jesus olha, aquelas pessoas estavam ali, o crucificando, dizendo crucifique-o. Preferiram libertar um ladrão do que o Cristo, do que o Filho de Deus. E Cristo olha para aquelas pessoas que o crucificaram, que desejaram a sua morte e diz, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. E quando eu olho quando eu penso, irmãos, eu comecei a vou fazer o seguinte. Todas as vezes que eu não sentir algo em mim que não quero perdoar meu irmão, eu vou começar a ler os evangelhos. E vou começar a dizer, não, vou me espelhar em Cristo. Assim como nos influenciamos, poxa, pregador tal, prega de tal forma, e eu gosto, até mesmo de uma roupa, fulano se veste bem, eu quero me vestir dessa forma. Passe a se espelhar em Cristo. Amém. A viver como Cristo viveu. Às vezes eu digo, como é que eu vou? Poxa, eu passei por diversas situações e paro para pensar, como Cristo agiria? Como Cristo falaria? Como Cristo agiria em tal situação? E aí, quando nós passamos a fazer isso, a nossa vida começa a fazer mais sentido. Nós começamos a ter uma direção. Mas como é que nós começamos, qual é o primeiro passo para que possamos nos espelhar em Cristo? Como é o primeiro passo que temos, assim como na música que a Davi cantou, quero conhecer Jesus? Porque nós só vamos nos espelhar em alguém a quem nós conhecemos. Como é que nós vamos conhecer Jesus? É a partir de quê? Nós vamos conhecer Ele. Através de quê? Da sua palavra. Muitas vezes, nós conhecemos Jesus não por ter intimidade com Ele, mas só de ouvir falar. Eu, por muito tempo, eu só conhecia Cristo de ouvir falar. Eu ouvia as pessoas falarem desde criança, minha mãe, você é cristão, crê em Cristo. Cristo morreu para nos salvar. Mas muitas vezes eu não conhecia quem era esse Cristo. Eu não conhecia quem era Deus. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Será que eu sou amiga de Miriam? E aí eu começo a falar bem de Magna. Olha, Miriam, José Magna é muito gente boa. Miriam vai conhecer José intimamente ou só mesmo de ouvir falar? De ouvir falar. Mas a partir do momento que Miriam passa a conhecer José, a relação de intimidade que eles passam a ter é diferente.
porque ela passa a não conhecer mais ele de ouvir falar, mas sim de ter experiências com ele. Então, Cristo, o que Deus deseja essa noite é que você passe a conhecê-lo. Não porque ouviu falar no YouTube, não porque chegou na igreja e o pastor falou de Cristo, não somente por isso, mas porque você teve intimidade com o Pai. Amém. Que você começou a criar intimidade com Ele. Porque nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. É tanto que a Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, ele diz que Deus descia na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Que privilégio eles tinham, e nós temos esse privilégio hoje, de entrarmos no nosso quarto, onde estivermos, nós temos livre acesso ao Pai. O véu se rasgou, não precisamos mais. Gente, muitas vezes nós estamos aprisionados a simplesmente, pastor, ore por mim, irmão, ore por mim, eu estou precisando de ajuda. Somente, e nós não oramos por nós mesmos. Nós temos livre acesso ao Pai. Sim, muitas vezes nós precisamos de ajuda, mesmo que uns irmãos orem uns aos outros, mas não se limite somente a isso. Você tem livre acesso ao Pai. Aleluia. O único intercessor que existe entre você e Deus é Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a Bíblia fala que o nosso intercessor é quem? Cristo. E muitas vezes nós estamos procurando vários intercessores para que nós não chegamos a Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir do outro sobre Ele. E voltando para a passagem, essa passagem falou muito ao meu coração, porque ela remete a várias coisas. Várias coisas. E nós estamos, e por muito tempo eu estava ouvindo pessoas, relatos, amigos, que estão passando por depressões, por crises de ansiedade. E eu vendo relatos de uma amiga que estava passando por uma situação difícil e que ela estava tentando fazer várias coisas consigo para poder aliviar a dor. E eu fiquei, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo com a nossa geração? Geração que as pessoas estão tristes, as pessoas não estão felizes, as pessoas não acham, parece que não está vivendo nesse mundo, sabe? Parece que está vivendo em outro mundo que somente a sua dor, não há alegria, somente dores, ansiedades, tristezas. E aí eu parei para pensar. E muitas vezes já vou para psicólogos, psiquiatras, e o relato dessa amiga diz: eu já procurei psicólogo, psiquiatra, já tomei medicamentos e nada passa a minha dor. E simplesmente eu olhei e disse: Senhor, fiz a minha oração e vi que nós precisamos fazer algo por essa geração. Nós precisamos orar e agir. Porque a oração é orar e ação. Glória a Deus. A nossa geração precisa de pessoas que se levantem em oração e mostrem através da palavra do Senhor o caminho. O caminho é Jesus. Aleluia. Muitas vezes a pessoa sabe que o caminho é Jesus, mas Satanás ele coloca tantas coisas que impedem, e não é fácil, a luta não é fácil, ser cristão não é fácil. Nós todos os dias somos tentados, todos os dias nós somos afrontados, julgados, caluniados, mas o que vai diferenciar é a forma como nós iremos agir diante dessas situações e diante de Deus. Porque Deus, Ele é o nosso ajudador. Nós é que não procuramos. Porque ao pecar, Adão e Eva, ao cometer o pecado, Deus não se afasta deles. A Bíblia não fala que Deus se afastou de Adão e Eva. Muito pelo contrário, Ele desceu. Mas Adão e Eva é que não queriam ouvir. Deus não parou de descer, Deus não parou de falar. Eles era que não ouviam a Deus. Muitas vezes nós dizemos isso: Senhor, eu não te ouço. Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não ouço o Senhor falar. Será que Deus está em silêncio? Não, Deus não está em silêncio. Nós é que não paramos para ouvir. Nós ouvimos vários ruídos. Nós ouvimos várias pessoas
mas não paramos para ouvir a voz de Deus. Se pararmos para ouvir a voz de Deus, nós iremos ouvi-lo. E uma da maior forma que Deus fala é através da sua palavra. Glória a Deus. A palavra do Senhor é Deus falando conosco. Nós é que temos preguiça de abrir a palavra de Deus. Nós, por muito tempo, ficava, vou ler. E criava uma estratégia de somente ler a Bíblia à noite. Onde eu já fiz tudo, onde eu estou cansada, onde eu começo a assistir uma televisão, ainda mais ligava a televisão e ficava lendo a Bíblia. Aí pareceu, exemplo, Big Brother. Aí eu, peraí, Senhor. E olhava, ou seja, onde está a sua prioridade? Deus é sua prioridade. Amém. E muitas vezes nós não damos prioridades a Ele. E aí eu disse, não, vou criar um momento estratégico. Vou orar pela manhã. Mas assim, um pouquinho mais tarde, porque senão assim eu vou dormir. E Deus quer isso, Deus quer o seu esforço. Deus vê que você está mesmo se esforçando para conhecê-lo. E não há, gente, não há relação, não há intimidade, se simplesmente você não ler a palavra do Senhor. Não buscar conhecê-lo. Deus quer te conhecer e ser conhecido. Que você o faça conhecido. Mas simplesmente você somente achar que vir aos cultos é suficiente. Simplesmente, eu vou todos os domingos, eu participo das escolas bíblicas dominicais, mas minha vida só se resume nisso. Quando eu chego em casa, eu não abro minha Bíblia. Quando eu chego em casa, eu não tenho meu momento de oração. Isso não é ser cristão. Muitas vezes, nós nos questionamos a Deus por diversas situações e muitas vezes nós culpamos a Deus por várias situações que acontecem conosco, porque não entendemos, porque não queremos ouvir o não de Deus. Porque muitas vezes, todas as vezes, o não de Deus é a maior prova de amor conosco. Porque muitas vezes nós queremos tudo do nosso jeito. Senhor, eu estou orando por uma bênção, porque na tua palavra diz que tudo aquilo que pedires crendo, receberás. Então, eu estou orando e o Senhor vai me conceder. Mas muitas vezes eu não estou preparado para receber. E muitas vezes eu não sei que não estou preparado. Mas Deus sabe, Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe se nós estamos preparados para receber ou não aquela graça. Porque muitas vezes Deus está nos dando um livramento e nós não compreendemos. E nós só vamos passar a compreender quando nós lermos a palavra do Senhor, ver as promessas que Ele tem para nós. E por muitas vezes eu me questionei e diria, Senhor, me revoltei. Pedia, Senhor, eu quero isso, eu quero muito isso, Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou pedindo com muita fé. Então Deus, Ele vai me dar. E eu, Senhor Jesus, eu te amo, declarava nos cultos que eu amo a Cristo. Você ama a Cristo, eu sou completamente apaixonada por Deus. E eu pedia, eu tinha fé que eu ia receber esse milagre. E no momento que Deus disse não, eu parei e disse, como assim, Senhor? O Senhor concedeu esse milagre a tantas outras pessoas que não mereciam. Olha como a gente se coloca, olha como nós nos colocamos. Nós nos achamos no direito de questionar ao Criador. E dizemos, Senhor, eu pedi tanto, eu clamei tanto, eu me sacrifiquei, o Senhor não me deu. Por quê? Porque nós somos assim. Muitas vezes nós queremos tudo do nosso jeito, mas não paramos para pensar qual é o jeito de Deus, o que Deus quer para mim. Muitas vezes a nossa oração é eu quero isso, mas a gente não para dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que não seja a sua vontade, a minha vontade, mas que seja a sua vontade que prevaleça. Que o meu desejo seja o teu, que o teu seja o meu, que seja um só, mas que o teu prevaleça. Porque Deus sabe, gente. E muitas vezes nós estamos vivendo num mundo onde estamos cheios de facilidades. Hoje. E muitas vezes nós
nos colocamos, nós nos atraímos por essas facilidades. E esquecemos que a porta é estreita. E nós queremos buscar o quê? Atalhos. Nós queremos buscar sempre atalhos para chegar ao Pai, para chegar, sabe, aonde queremos, aos nossos objetivos. Mas vamos seguir a Cristo, mesmo que seja doloroso, mesmo que possamos ser julgados, massacrados. Porque, olha, se nós achamos difíceis as nossas tribulações de hoje, imagine o que os seguidores de Cristo passaram. Imagine o que Paulo passou. Porque Paulo, ele era perseguidor. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele passa a ser perseguido. E uma coisa que me chamava bastante atenção é que logo quando eu aceitei a Jesus, eu via muitas pessoas dizendo: fulano se desviou, fulano se afastou, fulano hoje voltou para o mundo. E eu me perguntava: como é que alguém está na igreja? Eu me questionava: como é que alguém está na igreja e de repente se afastou de Cristo? Como assim? Como Adão e Eva, eles tinham intimidade com Deus. E por que eles preferiram as facilidades? Não é isso? E eu me questionei até um dia em que eu estava lendo os evangelhos e vi Jesus dizer: eu sou a água viva, a fonte da água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia. E aí eu comecei a me perguntar: espera aí, mas Jesus aqui está dizendo que ele é a fonte da água viva. Que se beber dessa água não terá sede. Por que outras pessoas estão tendo sede? Por que as pessoas estão na igreja, estão se desviando, preferindo as coisas do mundo e estão tendo sede? E aí o Espírito Santo ministrou no exato momento: porque não beberam da água. Se você bebe água da torneira, nunca bebeu água mineral, para você a água da torneira é a melhor, porque você nunca experimentou outra água. Mas quando você passa a tomar água mineral, eu desconheço quem queira tomar água da torneira. Por quê? Porque você experimentou o melhor. Então, se você está na igreja com saudade do mundo, porque você nunca bebeu realmente da fonte da água da vida, que é Jesus. Glória a Deus. Porque você não experimentou o que é estar na presença de Deus verdadeiramente. Porque muitas vezes, quando se está em festas e farras, você está com aquele prazer todo, dançando, se aproveitando, mas quando acaba, é um vazio. Eu nunca fui de gostar muito de festas, ia porque as pessoas iam, porque eu era influenciada. Mas, ao sair, eu sentia, faltava em mim algo. Eu dizia: Senhor, está faltando alguma coisa em mim. Até orava, mas eu não lia a palavra do Senhor, porque eu não fui, eu não sabia como chegar. Muitas vezes as pessoas dizem: deixa eu ler a Bíblia, pense, é tanto livro. Quando a gente chega em Levítico, quando a gente chega em Números, pense. Mas quando você cria um hábito, quando você começa a conhecer esse Deus, você cada vez mais sente mais e mais sede de conhecer a Cristo. Quando se está apaixonado por alguém, só de ouvir falar a voz, você sente algo diferente. Quando você procura amigo daquela pessoa, alguém que tem uma intimidade com aquela pessoa, só para aquela pessoa falar mais dela. Não é isso? Então que possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor de Cristo. Quando muitas vezes nós estamos na igreja, então nós achamos que estamos ainda apaixonados por Cristo. Que nós amamos, mas na primeira dificuldade, nós o abandonamos. E que hoje, nessa noite, o Senhor venha ministrar o seu coração, que você sinta saudade. Se você não vem conversado com Ele, se você vem se afastado, se você não pega a sua Bíblia para ler, peça ajuda ao Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro tão magnífico. Se nós fôssemos estudar ela com o nosso mero conhecimento humano, nós nunca conseguiríamos entender. Mas se nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo de Deus, nós iremos descobrir maravilhas. Glória a Deus. Então, irmãos, que nessa noite eu não vou me prolongar muito, mas
que nessa noite o Espírito Santo de Deus toque em você de uma forma extraordinária. Porque eu não vou dizer a você que todos os dias nós estamos estimulados a ler a palavra do Senhor, porque muitas vezes o cansaço, as nossas dificuldades impedem que nós possamos ler. Mas se você criar esse hábito de abrir a Bíblia e começar a estudar, começar a conhecer mais de Deus, você vai experimentar coisas extraordinárias. Você vai lidar com situações das quais você nunca imaginaria lidar. E você olha e vai dizer: só a misericórdia do Senhor na minha vida. Só Cristo na minha vida. E é isso. O Senhor, Ele quer falar com você, assim como Ele falou comigo nessa palavra. Eu sempre, eu crio um hábito de leitura diária. E eu já estou em outros livros da Bíblia, mas o Senhor sempre ministrava ao meu coração através dessa palavra. E eu não compreendia o porquê, mas eu precisava simplesmente me achegar a Deus, me encontrar com Ele e fazer diferente do que Adão e Eva fizeram, ao invés de me afastar, me aproximar. Porque só o Espírito Santo é que pode nos purificar. Aleluia. Não se culpe porque você pecou. Volte ao primeiro amor. Se arrependa. João Batista pregava: arrependam-se. Arrependam-se. E muitas vezes nós não nos arrependemos. O pecado, ele deve ser um acidente. Não deve ser planejado. E muitas vezes nós planejamos, irmãos. A partir do momento em que sabemos que é errado e fazemos, nós deixamos a nossa carne falar mais alto que o nosso espírito. Nós queremos alimentar a nossa carne. Então, alimente o seu espírito da palavra do Senhor. Como falou, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que o seu coração está cheio nessa noite? O que o meio do seu coração está cheio? Então, vamos procurar nos encher da palavra de Deus. Porque Ele é um alimento para nossas almas. E quanto mais, eu separei aqui uma frase em que eu estava lendo um livro e eu estava estudando sobre obediência e que tem muito a ver com essa palavra, né? Adão e Eva, eles foram desobedientes e eles escolheram se afastar de Deus. Eles escolheram, porque se eles realmente compreendessem o valor que eles tinham, quando a serpente dizia: se vocês comerem desse fruto, você será igual a Deus, ou maior que Ele. Adão e Eva, se reconhecessem realmente o que eles eram para Cristo, para Deus, eles olhariam e diriam: eu não preciso. Eu não preciso ser maior que Ele, porque eu sou semelhante a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, se eu sou semelhante ao Criador, para que eu querer ser maior que Ele? E aí, por muitas vezes, a nossa desobediência nos afasta de Deus. Então, eu li uma frase que ela me chamou muito a atenção, onde diz: quanto mais próximo você estiver de Deus, mais obediente você deve se tornar. Aleluia. Então, quando nos aproximamos dele, nós o obedecemos não por obrigação. Muitas vezes, as pessoas não querem seguir a Cristo porque acham que Ele é uma lista de regras. Se eu aceitar a Cristo, muitos jovens também. Se eu aceitar a Cristo, eu não vou poder usar essa roupa. Se eu aceitar a Cristo, eu não vou poder usar tal batom. Se eu aceitar a Cristo, eu não vou poder ouvir tal música. Então, eu não vou seguir a Ele. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quando Cristo não é uma lista de regras que você, se você o aceitar, você não pode isso, você não pode aquilo. Com o passar do tempo, o Espírito Santo é que vai te transformar. Vai ser uma transformação de dentro para fora. Então, quando eu li essa frase, eu disse: é verdade. Quanto mais próximo nós estamos dele, mais obediente nos tornamos. Porque muitas vezes nós estamos servindo a Cristo não por amor, mas sim por medo. E medo de ir ao inferno, muitas vezes.
então eu tenho que aceitar Jesus. Jesus está voltando, então se eu não aceitá-lo, eu vou para o inferno. Então eu vou aceitar a Cristo. Ou porque fulano disse que se eu não aceitar, eu vou para o inferno. E passamos a vir à igreja, o pastor fala, as pessoas, os irmãos ministram, e você, sabe, eu preciso ir à igreja, porque assim eu serei salvo. Mas esquece de se relacionar, esquece que é um conjunto. Você deve vir à igreja, óbvio, a igreja é o lugar. A palavra do Senhor diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali. Então o Senhor já está aqui. Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui. Amém. E muitas vezes nós nos privamos muito de ser sensíveis à presença dEle, a reconhecer a voz dEle. Eu tenho muita amizade com o José, somos noivos, então se José falar lá, eu vou reconhecer. Mas será que nós estamos reconhecendo a voz de Deus? Será que se Deus falar, nós vamos reconhecer? Muitas vezes aconteceu uma experiência muito, magnífica. Uma das maiores experiências que eu tive com Cristo foi no momento em que estávamos orando para namorar. E aí eu estava doutrinada, você tem que orar e esperar Deus responder. Se Deus responder, vocês podem namorar. Tá certo, nós começamos a orar e nada de Deus responder. E passou-se semanas e nada de Deus responder. E eu parei para pensar, por que Deus não está respondendo? Por quê? Simplesmente eu estava acostumada a que Deus usasse alguém. Que Deus usasse um profeta, que Deus usasse um irmão e dissesse: olha, eis aí que o seu namorado que eu preparei para você. Mas aí, no momento em que eu estava refletindo, o Senhor ministrou ao meu coração: se eu tenho intimidade com você, eu não preciso usar ninguém para falar com você. Eu falo diretamente a você. Aleluia, Jesus. E que privilégio é, se eu quero falar com Gisele, eu não usar o pastor Marcos. Fale isso a Gisele, porque eu tenho intimidade com Gisele. Então eu vou falar diretamente a Gisele. E é assim que Deus quer se relacionar conosco. Assim que Jesus quer se relacionar conosco. Então que nesta noite você possa buscar se relacionar com Cristo. E que se você pecar, a primeira coisa que você possa fazer, se arrepender e se derramar aos pés do seu amado, porque Cristo, Ele é o nosso amado. Ele vem como noivo buscar a sua noiva. Como é que uma noiva espera o seu noivo? A noiva espera o seu noivo ansiosa. A noiva se prepara para ir ao altar. A noiva se prepara para receber o seu noivo. E assim, como noivas, que nós possamos esperar o seu noivo, que possamos estar sendo vigilantes e a ouvir a voz de Deus, a esperá-lo, a desejá-lo no nosso lugar secreto. Que hoje a sua primeira atitude seja, ao chegar em casa, entrar no teu quarto e fazer o que Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Fala todas as suas dores para Ele, conversa com Ele, busca se relacionar com Ele. E a partir daí você começa a beber da água da vida. E aí você nunca mais terá sede. Cristo, Ele busca se relacionar conosco. E no momento em que eu estava pedindo a Deus uma palavra, essa palavra veio primeiro para mim. Porque eu disse: Senhor, toma um pouco.